E aí, turma, numa situação, voltando àquela ideia, né? Para que serve o treinamento físico se eu tenho uma arma de fogo? Então, numa situação crítica, a fadiga, ela vai ser uma realidade, né? E ela pode diminuir a sua capacidade de empunhar uma arma corretamente, ou então com a força necessária para poder evitar uma pane. E a gente sabe que uma força insuficiente pode causar aí panes como chaminé ou alimentação incompleta e por aí vai. A gente sabe também que a primeira pane vai ser simples de resolver, mas a outra vai exigir algum nível ou de força física, né? E tempo também. A gente sabe também que o cansaço e a respiração ofegante vão dificultar tiros sequenciais mais precisos, a transição de um alvo para outro, a mudança ou a compreensão e a aplicação de uma mudança de cadência em alvos em distâncias diferentes, ou o mesmo alvo em distâncias diferentes, né? Então, num confronto, pessoal, quando se pretende alcançar o melhor desempenho no uso da arma, o aspecto humano talvez seja mais importante que o próprio equipamento, tá? E é claro que o bom condicionamento físico, ele vai contribuir para minimizar esses problemas aí, além de permitir a recuperação mais rápida, para que a gente possa enfrentar um perigo adicional, né? Lembrando que criminosos não trabalham sozinhos, beleza? Um colega nosso chamado Agrelli, às vezes quando a gente via cenas assim de policiais que tinham sido vitimados e a arma do policial estava em pane, logo os comentários eram de que aquela munição não prestava, aquela marca não prestava. Acontece que ele levantou uma questão que a gente tem que é relevante, que a gente precisa ponderar, é que a gente não sabe se aquela pane foi provocada pela falta de força do policial que já estava baleado e lá já perdendo a consciência, por exemplo, tá? Então, necessariamente, a gente não pode ser prematuro em dizer, vendo um cenário como esse aqui de uma arma que tenha falhado, ou uma arma usada pelo criminoso ou pelo policial, supondo que seja uma falha da munição ou uma falha da arma. Pode ser uma questão da capacidade física deteriorada em razão do ferimento. Tudo bem até aí, pessoal? Professor, Hum, dia desse a gente viajando, eu comentei com a minha esposa, policial rodoviário abordando, aí dois, um abordando e o outro fazendo outra coisa completamente assim, sem prestar atenção. Aí eu falei com ela assim, rapaz, se eu fosse policial e trabalhasse assim, um estava abordando, eu provavelmente já estaria com a arma pelo menos sacada com a mão ali para o que deve e vier. Porque você não sabe uhum, quem você está abordando. exato. Pode ser uma pessoa direita aí, que só vai atender, vai ouvir todos os seus comandos e tal, e você vai ver que tá tudo direitinho e vai embora, mas pode ser um cara desse que tá armado ali e pode atirar. Uhum. Assim, como É, que o pessoal faz isso? Eu acho que, como o senhor falou, né, com o tempo o cara vai exato. desleixando, né? Vai É, desleixando, vai acostumando com aquilo ali, não, nunca vai dar nada, não sei o quê. Como que eles não têm medo? Eu pois, teria muito pois medo então. com uma abordagem desse jeito. E como a gente não faz aqueles estudos de caso, né, para poder avaliar esses comportamentos, não necessariamente de situações onde policiais foram vitimados, mas em situações como essa, né? A gente não tem Eu, uma metodologia de trazer esse tipo de conduta inconsistente, né, incorreta, de novo para o banco da academia de polícia, ou então para o ensinamento ali, para uma especialização dos policiais, embora isso seja óbvio, né? Então, o policial, ele é de novo, ele se acostuma com a questão da rotina. Eu sempre fiz assim, nunca deu nada, então eu vou continuar fazendo que vai ser a mesma coisa, né? Até o dia em que ele vai encontrar ali uma resistência lá na frente, né? Beleza, eu, uma obrigado aí, vez, Maxwell. eu sou oficial de justiça, né? É, Eu, certa ocasião, fui fazer uma busca e apreensão de um menor e o pai era traficante. E foi hum, na casa que o pai estava. uhum, E aí os policiais civis que foram lá auxiliar já estavam atrás dele e tal, o cara já tinha fugido. Então o policial estava assim, muito irritado de o cara ter dado como o pessoal chama, dando uma calça riada nele, né? uhum, Rapaz, quando eles, o vizinho gritou, "Ah, pular aqui, não sei o quê." Rapaz, o cara entrou sozinho. Tava é, ele, uma policial feminina da Maria da Penha. Ela ficou lá de fora, o cara entrou sozinho na casa, ao invés de chamar ajuda, entrar. Eu falei, caramba, e se o cara tá lá armado e recebe ele? Eu fiquei assim, pra mim tava tudo errado. Falei, como que uhum. você entra sozinho sem ter uma cobertura, nem nada? Graças a Deus não deu nada, o cara conseguiu fugir, mas É. podia ter acontecido pior.
E a gente tem casos também de policial que foi se encontrar com o informante, era policial muito considerado, era experiente na área de repressão entorpecente, mas ele se encontrou com o informante sozinho. E numa dessas saídas que ele fez com o informante, quando ele foi entrar numa casa, não se sabe ao certo como é que foi a dinâmica, o informante que estava atrás sacou uma arma e atirou nas costas do colega, né? E ninguém sabia onde ele estava, porque ele simplesmente pegou o informante e saiu para poder fazer algum tipo de serviço. Beleza, obrigado aí, Maxwell, pela ilustração. E aí, pessoal, se o perigo, né? Se esse perigo adicional, ele não necessariamente precisa ser outro criminoso, né? Então, por exemplo, a pessoa pode ter que lutar contra alguém durante um tempo para poder ser capaz de atirar, né? Mas isso aí só vai acontecer se ela conseguir vencer essa primeira luta e ainda ter uma força para poder sacar e atirar. Então, lá no livro Sobrevivência, a gente fala que quando o policial é deixado por conta própria para treinar, aquele que efetivamente faz alguma coisa, algum tipo de atividade física, é aquele que justamente já fazia isso antes, tá? Ele não precisa de um estímulo para isso. Então, não é raro, né, a gente encontrar nos treinamentos de todo tipo, pessoas que não conseguem se ajoelhar, não conseguem agachar, deitar, e depois que com muito custo conseguem fazer isso, elas não conseguem se levantar, não conseguem dar uma carreirinha aqui, coisa de 20 metros, sem terminar, quase tendo um colapso, tá? Elas não conseguem então correr essas distâncias, elas ficam ofegantes, demoram para recuperar o fôlego. E o pior é que elas não têm ou não fazem a autocrítica para poder avaliar o baixo condicionamento físico que elas estão apresentando ali, tá? Então, continuar a luta ou a fuga quando a gente já está cansado vai ser uma obrigação, né? Porque do contrário, aí a gente pode perder a vida. Alguns anos atrás, um colega aqui que tinha 41 anos de idade sofreu um infarto fulminante, né? A história é mais ou menos que ele estava no banco do carona, um outro colega estava dirigindo, eles estavam indo para um casamento. Um ia ser compadre do outro, né? Ele estava indo para ser padrinho de casamento do que estava dirigindo. Ele olha pro colega e fala assim: Fulano, eu tô branco. O colega que tá dirigindo olha assim e fala: Não, tá normal. Só que o colega tava parecendo uma folha de papel. E ele acelera então, mas ele falou que não tinha nada, porque o colega ia ficar mais tranquilo. E à medida que o tempo foi passando e esse colega dirigindo para poder chegar na próxima cidade e ir até o hospital, o colega escorou a cabeça assim enquanto o carro estava andando, né? Na janela e disse assim: Meu Deus, eu não posso morrer agora. Ele era casado, tinha uma filha pequena e a esposa estava grávida, né? Isso aí gerou uma grande comoção na nossa unidade aqui, porque o colega era muito benquisto, né? E aí, e foi uma morte súbita, né? Mas de repente, assim. O pessoal, na noite anterior, eles encontraram na casa de um colega, fizeram uma festa e tal, não sei o quê. E aí, parte do efetivo, grande parte do efetivo que não fazia alguma atividade física, começou a fazer, né? Às vezes até com a participação da família. E o que aconteceu aqui, o Maxwell falou, que é a questão da rotina, né? À medida que o tempo foi passando, essas pessoas voltaram ao jeito natural de agir. Elas foram deixando de realizar sua atividade física, embora pudesse ser só uma caminhada. Mas já era o princípio, né? Então eles não perseveraram, não fizeram autocrítica para poder avaliar a capacidade que eles têm de atender a situação, se for preciso. Pessoal, na parte do treinamento físico, tá ok? Ok, professor. Beleza. Então, como eu disse, a prevenção e o estado de alerta, eles podem falhar, né? E aí a gente precisa estar preparado para poder fazer alguma coisa. E mesmo que o estado de alerta coloque a gente assim alguns segundos à frente do criminoso, ainda assim a gente precisa fazer algo para poder escapar. Então, como a autodefesa é um sistema, a gente precisa se preparar para o momento que a gente está tentando evitar a todo custo, né? Ou seja, qualquer programa de proteção ou qualquer planejamento operacional, por exemplo, tem que considerar a possibilidade de falha ou erro, né? Então, cada um aqui tem que estabelecer o seu padrão de sucesso. Se eu não me engano, a gente já comentou isso na aula passada ou vai ser hoje, tá? E isso aí é especialmente difícil de falar, né, para o policial, porque ele não está lutando por causa do objeto que está sendo tomado dele, né? Mas em razão de uma conduta incorreta, né? Não é o telefone, não é o dinheiro, não é o carro, não é a moto, mas é o comportamento criminoso. Só que nesse estado mental de combatente, fica difícil você abandonar a luta, mesmo por alguma coisa que você consegue repor com alguma facilidade, né? Talvez, por esse ímpeto, a gente tenha um grande número de policiais vitimados aí fora do serviço, tá?
E é claro, e é fundamental, né, lutar para salvar a própria vida ou a vida das outras pessoas. De qualquer forma, considerando então a grande chance desse embate, a gente precisa aplicar uma outra ferramenta, né, uma outra camada nesse nosso sistema chamada aqui de treinamento mental.